E aí pessoal, o Mike falando. Depois de fazer essa cena, eu tive algumas dificuldades técnicas assim, né? E depois de fazer essa cena eu descobri alguns truques tanto com o Matrix Object, né? Que eu já gravei um vídeo pro canal. E também com o XP Scatter, acho que a pronúncia é essa, do X Particles, né? Então eu vou mostrar pra vocês um pouco dessa ferramenta que eu achei que tem algumas opções bem interessantes, tá bom? Então, para vocês, claro, tem que ter a última versão do Xparticles, tá? Como é que ele funciona, né? Ele é como se fosse um clone do Cinema 4D, ele serve para espalhar, vamos dizer assim, scatter é a tradução, né? Espalhar, distribuir, né? E ele tem algumas opções bem interessantes. Eu vou adicionar aqui uns objetos bem aleatórios, tá? E vou adicionar uma câmera também. Essa é a dica mais legal assim que eu vi. Vou aumentar esse danado aqui e vou adicionar uma câmera, tá? Vou adicionar uma tag logo, não sei se eu vou fazer render. Vou deixar aqui, pronto. Então eu tenho uma câmera setada aqui, tá? Vou adicionar minha câmera. Pronto. Eu tenho meus objetos que eu quero distribuir sobre essa superfície aqui, né? Sobre esse SIC aqui, tá? Esse fundo infinito. Então aqui em Insidium, Xparticles, em Generators tem lá XP Scatter. Então, para ele entender que os objetos precisam ser espalhados, os objetos precisam ser filho dele, né? Então eu vou colocar aqui como se fosse filho, tá? Então nessa opção aqui, quando eu clico no meu Scatter, ele vai perguntar, tá, mas tu quer que eu espalhe aonde, Lamek, né? E a gente vai jogar o nosso objeto aqui, né? Vai clicar e arrastar para esse quadrado aqui, esse retângulo, tá bom? Feito isso, ele espalha os objetos pela superfície, né? E aí a gente tem alguns parâmetros bem legal aqui, tá? Então tem esse que, obviamente, ele vai aumentar, né, o número de objetos, né? A forma de distribuição, surface area, ou baseado nos polígonos do objeto, né? Para você ver os polígonos, você pode vir aqui em display, quick shading, né? Dá para ver que os polígonos, deixa eu desligar aqui esses caras, né? Dá para ver que os polígonos do SIC são bem reduzidos, né? Ele vai distribuir baseado nesse polígono. Então se você ver, tem muito objeto nesse cantinho aqui, ó, e pouco por aqui, né? Que os polígonos, vamos dizer assim, tem um espaçamento maior. E tem várias, baseado na textura, né? Enfim, tem várias opções. Aconselho muito a você forçar um pouco, né? E aí tem a forma de distribuição aleatória, né? Random, e tem by gradiente, que aí, sei lá, vou colocar um branco com preto aqui só para você entender um pouco. Ele meio que, se eu puxar esse branco todo para cá, ele tá virando só cubo, tá vendo? Porque o cubo é o último objeto da minha hierarquia, tá vendo? Então se eu jogar para cá, ele vai deixar só, vamos dizer assim, a metade, né? Que é a cápsula ali, o cilindro. E se eu arrastar tudo para cá, ele vai transformar tudo em pirâmide, né? Que é o primeiro objeto lá da minha hierarquia, tá? Então o modo de distribuição pode ser útil. Alinhar em relação ao normal do objeto, né? Mas pode ser randomicamente também. Deixa eu desabilitar isso aqui, desculpa. Pode ser random, né? Faz randomicamente, baseado no Phong, né? Ou baseado no eixo, né? Bem útil também. Deixar normal. Isso aqui é o shader, você pode, mais para visualização, isso aqui, tá? Baseado no shader do objeto, ou baseado no source, né? Do objeto, entendeu? Não vai mudar isso não, só se tiver um material talvez, tá? Não vou focar nisso agora. E aqui o seed, né? Que ele vai mudar. Deixa eu só botar isso aqui, random de novo. Cadê o meu vermelho da pirâmide? Coloquei vermelho, só mudar aqui ele muda também.
Tá? Bom para visualização. Você tem muito objeto, né? Então, agora a gente vai para a parte de topologia. Normalmente eu não mexo muito nisso, mas são opções de distribuição da topologia, né? Que ele, vamos dizer assim, que ele tá recebendo, tá? Então, você pode, que eu estou trabalhando só em cima de tem mais polígono ali, né? Enfim, baseado no peso, né? E em outros parâmetros, tá? Bem interessante também. Aqui é onde está o mais, vamos dizer assim, útil para mim, né? Que é você trabalhar o tamanho, por exemplo. Então, vou diminuir esses carinhas. Vou adicionar uma variação, para não ficar tão chato. Vou adicionar uma rotação também e uma variação em cima dessa rotação, tá? Aqui tem uma parada muito legal que eu gosto de usar também, que é o kill ou então o push. O que serve isso? Esse kill, ele evita que você sobreponha objetos, né? Então, se eu colocar aqui uma distância maior, ele vai matar, né, no caso, kill, o objeto que está sobrepondo, ó, em, sei lá, se eu tenho, por exemplo, esse aqui, ó, esses dois aqui. Então, se eu tenho um objeto de distância, que é o ponto, né, do centro para o ponto do centro desse, até 27 centímetros ele aceita. Acima disso, abaixo disso ele vai matando, entendeu? Então, ó, eu gosto de fazer isso. Isso tem uma implicação, né, na hora de você adicionar os, vamos dizer assim, o scatter, né? Porque ele, como ele nunca vai se encontrar, você pode adicionar à vontade aqui e vai continuar o mesmo espaçamento, né? E se você usar o push, ele vai empurrar, né, o seu, ó, é como se fosse um push à parte, entendeu? Ele tem as interações a mais e tudo mais. Mas é útil para algumas situações, mas tem essa, vamos dizer assim, esse problema, né? E aí tem também esse Field of View, que eu acho que é a dica mais interessante. Quando você está trabalhando com muitos objetos, sendo talvez fique pesada por conta dos polígonos, né, e tudo mais. Mas se você vem aqui em Field of View, clica em Camera Valve e joga a câmera aqui, ele só vai distribuir os objetos baseado na visão da câmera, entendeu? E aí você pode setar essa distância também, né? Baseado na visão da câmera, entendeu? Então, se eu vier aqui para minha câmera, eu vou ter todos os objetos em cena, né? Mas a gente tem uma economia de polígono, né, desses locais aqui, tá bom? No mais é isso, essa dicasinha rápida do XP Scatter. Você pode usar modificadores e fields também. Esses modificadores são do Xparticles, esses fields são os fields mesmo do Cinema 4D, esses carinhas aqui, tá? Então é uma nova forma de você distribuir objetos pela superfície com alguns parâmetros a mais, talvez, ali do que o Cloner. No Cloner, talvez, para fazer isso aqui, eu selecionaria os objetos e faria um Store Selection e colocaria no Clone, né? Com a desvantagem que, se eu mexo a minha câmera aqui, ela simplesmente vai preenchendo lá, né? Então me permite essa, vamos dizer assim, essa facilidade que com a seleção eu não teria, né? Mas é isso, tá bom? Espero que tenha ajudado aí, espero que isso seja útil para você. Valeu!